Olá e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje de falar sobre mais um dos filmes que nos apresenta o tão querido, ou talvez o que já foi mais querido, Johnny Depp. Mas dessa vez em um papel muito diferente que tenta novamente criar mais um personagem cheio de expressões, poucas falas e engraçado por algumas vezes. E um filme que nos relembra os clássicos filmes do faroeste, com homenagens em O Cavaleiro Solitário. Ou melhor, as curiosidades que você talvez não sabia hoje sobre o Cavaleiro Solitário. Do outro mundo, uma visão me disse que um grande guerreiro ajudaria em minha missão. Um homem que esteve do outro lado e retornou. Tudo que sei é que aquele homem matou meu irmão. Se cavalgarmos juntos, cavalgaremos por justiça. Justiça é o que procuro. Então vamos. O Cavaleiro Solitário é um filme clássico que tenta nos trazer aquele clima western que muitos falam, o tão famigerado faroeste e seus clássicos filmes, fora que é produzido pela famosa Walt Disney e também dirigido por Gore Verbinski. O filme, para quem não sabe, é baseado na série de rádio antiga e famosa do mesmo nome, Lone Ranger, com o famoso cowboy fictício da história, criado por George Washington e desenvolvido pelo escritor Frank Stryker. E Lone por quê? Porque foi basicamente nomeado assim após ser o único sobrevivente de um grupo formado por 6 conhecidos por Texas Rangers, aqueles guardas do Velho Oeste que sim montavam em seus cavalos com suas grandiosíssimas armas e cavalgavam. Eram os responsáveis por investigar crimes, agir no controle de motim e agir como detetives também. E claro, também servir como um braço direito da força policial a serviço da República ou do Estado. Estão indo atrás do Cavendish. Collins achou o rastro dele. Rastreava para o nosso pai. Pode montar? Ele consegue. Resolvam isso. A Estrada de Ferro prometeu um enforcamento. Eu não sabia que a Estrada de Ferro fazia promessas. Uma tarefa simples. Capturem o prisioneiro e levem-no para execução. Se não se julgar capaz, Sr. Reed, encontrarei alguém que seja. E Ranger, por ser como disse um policial, deu trabalho para o pessoal que cuida da tradução dos filmes, pois com isso, ela não teria tanto sentido em português, pois já tínhamos em relação a esse estilo nomes como o próprio Zorro, Justiceiro Mascarado, Kid Roger, e então, a partir de uma certa data, tomou posse que acabou sendo chamado de O Cavaleiro Solitário. E quem não se lembra do clássico I.O. Silver, que muitos já ouviram, mas poucos sabiam que veio justamente dessa série antiga. E o filme, como eu estava contando, é estrelado por Johnny Depp sendo o tonto e também narrador dos claros acontecimentos, junto de Armie Hammer como cavaleiro, e a história traz basicamente, como citei, uma relação com as memórias de um com o outro para tentar fazer justiça contra as ações imorais e corruptos e bandidos e resolver questões tensas do velho oeste americano. E é curioso notar que apesar de ter um nome e ter sido falado bastante, ter grandes estrelas no elenco e render alguns milhões, ele conseguiu ser um fracasso de público e crítica, mesmo que tentado o caminho que foi traçado e se tornar um grande sucesso entre o público e quem sabe uma franquia. Juntaram desde o grande diretor e famoso produtor de famosas sagas, responsável assim como pela bela sucedida franquia de Piratas do Caribe, ao astro Johnny Depp como um dos papéis principais do filme. E olhando assim, sem chance de dar errado, mas como que deu tudo errado? O filme arrecadou 260 milhões de dólares pelo mundo e, bem, eu queria dizer que eu fracassei arrecadando tudo isso, contra o orçamento de produção estimado em 225 milhões, e mais apenas uns 150 milhões de marketing adicional. Você pode parar? Pensando assim, já era o cartão de crédito realmente. Podia ser pior. Pior? Como podia ser pior? Podia ficar com coceira no seu nariz. E primeiramente, que isso não tem como explicar, claro, afinal muito do público ainda se sentiu atraído pelo filme e tentou dar aquele apoio moral ou aquela levantada para tentar ganhar ou render mais lucro, mas desde os primórdios dessa decisão de gravar o filme, tudo quase foi por água abaixo. Isso porque as filmagens sofreram alguns imprevistos como problemas de produção, preocupações orçamentais e até mesmo uma morte acidental durante a produção, o que levou ao cancelamento ainda do prematuro filme. Fora que em uma entrevista mesmo, Johnny Depp citou quase ter morrido em uma cena por causa do acidente durante as gravações, tanto que agradeceu ao seu animal de trabalho, o cavalo, por conhecer o animal a metros no chão, mas quando foi passar por ele, inventou pular no corpo dele e chegou até mesmo a saltar sobre ele, para evitar que foi pequenos arranhões para algo que seria muito mais sério e que poderia ter dado muito errado. Are you? Oh my goodness. You need to... I'd say the positive thing is
My car just didn't take it. She's taking it. E se você se pergunta de onde veio a inspiração para toda essa maquiagem e fantasia usada pelo Johnny aqui, saiba que ela é inspirada pela clássica pintura do artista chamado Kirby Sadler, conhecido por Ian Crow, e uma tentativa de ilustração para interpretar a inseparável relação entre os nativos americanos com o espírito natural do mundo, sem nenhuma atribuição tribal e assim permitindo que o próprio conhecimento do espectador e sensibilidade já vivida crie sua própria história ao olhar a pintura e identificar as características de cada um. E sim, também em relação ao filme, no qual acaba se baseando numa parte mais mística de toda a obra, na origem do roteiro supostamente teria um enredo focado em elementos assim, do tipo sobrenaturais, mas caçadas, investigações sobre o misticismo nativo americano, focando até mesmo em lobisomens, o que explicaria as belas pratas usadas no filme. No entanto, esse roteiro teria sido parte da proposta inicial de 250 milhões que a Disney preferiu cancelar após assistir John Carter no cinema e ver o quão baixa teve de lucro e pela expectativa criada, e quando veio um projeto totalmente modificado, diferente, inovador, a Disney olhou esse, pensou e aprovou, resultando com o que vimos em tela atualmente. Meu povo chama esse espírito de um indigo. Eu sou Tonto, dos Comanches, último dos caçadores de mendigos. O que você quer comigo? Uma visão me disse que grande guerreiro e andarilho espiritual ajudaria em minha missão. Eu preferia que fosse outro. Seu irmão, talvez. Ele teria sido bom. Mas quem sou eu para questionar grande pai? Aliás, esqueci de falar, se você se pergunta sobre quem ou como Johnny Depp queria dialogar ou interpretar com seu papel, é algo bem mais pessoal também, afinal, ele interpreta um Comanche. Comanche que naturalmente eram e são um grupo étnico nativo americano, cujo território consistia muito nos estados de Oklahoma, do sul do Colorado e do Kansas, além do maior parte do noroeste do Texas, no qual consiste ali entre seus 14 mil membros. E Johnny queria vivenciar isso pele a pele com seu personagem, tanto que tentava e praticava falar a linguagem Comanche. E de acordo com um linguista que entende do assunto, falou que ele pronunciava meio instável, porém como as palavras eram basicamente similar ou iguais até mesmo, estava adequado e aprovado ele falar daquela maneira. Mas claro que isso é só perceptível na versão em inglês legendada, na versão dublada isso não é muito perceptível. Grande tiro! Era pra ter sido um disparo de aviso. Nesse caso, não foi tão bom. E sim, exatamente, teve uma pessoa própria para cuidar dessa linguagem usada ao ator, assim como um assessor da nação Comanche, que chegou a discutir essa determinação toda de representação positiva e precisa dos Comanches por parte de Johnny. E assim, Depp afirmou que acreditava que ele tem ascendência nativa americana, vinda de uma bisavó, dizendo que considerava o papel uma tentativa pessoal para tentar corrigir os erros do passado, referência a tudo que é retratado na cultura nativa americana, passada por anos de historicamente por toda a mídia. Já que também não foi sua primeira tentativa de interpretar um nativo americano, sendo um nativo em sua estreia como diretor em 1997 ainda no filme Bravo. E para terminar, tudo isso gerou basicamente uma expectativa para fazer com que tivesse sido feito um clássico filme, mas que na verdade também oscila muito entre homenagear os clássicos filmes de faroeste dos anos 30 e ao mesmo tempo muda um pouco das características de um gênero considerado mais sério, porém perdido a tempos para fazer uma junção com o humor justamente. Então é recomendável para você assistir à tarde com a sua família, com a sua namorada, relevando o tempo de duração que é bem longo por sinal, mas que traz a história dos vilões como Mocinho, salvando a donzela e deixando Johnny Depp em segundo plano, dando mais espaço ao protagonista. O filme é ótimo, aí vai de cada pessoa, eu não sei, eu achei bacana e legal, mas vai assistir que não viu ainda de coração aberto, reunindo com toda a galera e me conta aqui embaixo o que você achou sobre a produção, para sabermos se foi mais elogiado ou criticado pelo público em geral. E por hoje é só pessoal, espero que tenham gostado, sugestões, críticas, comentários, deixe aqui embaixo. Não esqueça de conferir os últimos vídeos, obrigado a você que assistiu até aqui, nos vemos numa próxima e até mais.